Vamos criar uma nova classe. Vamos aqui em DAO, vamos clicar com o botão direito, uma classe Java, e nós vamos chamar ela de DAO-Factory. Vamos finalizar, e nesta classe nós vamos fazer conexão com o banco de dados. Este banco de dados a gente não criou, mas nós vamos aprender juntos como é que nós vamos fazer a criação. Vamos vir aqui no nosso navegador, com o AMP Server funcionando, nós vamos digitar localhost/phpMyAdmin. No phpMyAdmin vai aparecer as opções que a gente vai poder fazer a criação do nosso banco de dados. O utilizador como padrão, o AMP Server é root e a senha é vazio. Clicamos em executar. Executando, nós vamos em new criar um novo banco de dados. Este banco de dados vai se chamar aula 1. Clicar em criar. Estando dentro do aula 1, vamos vir em SQL e vamos digitar este código aqui. Basicamente, o que ele faz é criar uma tabela chamada produto com os atributos ID produto, nome, varchar com 30 caracteres, valor de custo, quantidade e primary key, que vai ser o ID produto. E aqui a gente faz a inserção de alguns produtos base para que a gente possa trabalhar. Vamos colar isso aqui. No caso de vocês podem pausar e então digitar esse código. Na última linha, vamos apertar Ctrl e Enter e vir aqui em executar no cantinho que aparece. Em aula 1, nós podemos vir em estrutura, produto. Então tem aqui nossos produtos cadastrados. Agora que a gente já tem o nosso banco de dados, nós podemos vir aqui no NetBeans e criar a nossa conexão. Nós vamos ter alguns conceitos que nem sempre a gente costuma ver. São variáveis constantes. Elas servem para proporcionar mais segurança para nossa classe. Private, final, static e vai ser do tipo string driver. Como nós estamos falando de constantes, elas devem, no momento de ser criadas, já terem um valor. E como é uma string, nós vamos pôr as duas aspas. Um padrão que a gente costuma utilizar em Java é quando é uma constante, nós vamos pôr tudo em maiúsculo. O que faz com que isso aqui seja uma constante? Esse final diz que é a versão final dessa variável, no caso, sendo uma constante, então ele acaba se transformando realmente numa constante. Vamos somente criar os atributos aqui, URL, user e pass. Em driver, nós vamos dizer que ele vai trabalhar com mysql.jdbc.drive. Em URL, nós vamos pôr jdbc, mysql, localhost. Aqui seria onde está hospedado esse banco de dados. Como a gente já viu, ele está no localhost. Então a gente pode utilizar o /localhost. Vamos dar 2 pontos e vamos por qual a porta que está hospedado este banco de dados. No caso aqui é 3306. Como é que você vê? Vamos no cantinho onde está o AMP Server, vamos clicar com o botão direito, Tools, e vai estar aqui, ó, use by MySQL 3306. Após isso, vamos digitar barra e vamos digitar o nome do nosso banco de dados. Aula 1. Quem é o usuário? Root. A senha vazio. Agora nós vamos criar os métodos. Nós vamos criar métodos estáticos, onde não vai ser preciso a gente instanciar essa classe. Este método nós vamos iniciar como public, static. Ele vai retornar uma conexão que vai ser do java.sql. Se você pôr o com.mysql jdbc, vai dar erro. Selecionando isso aqui, ele já vai fazer a importação da connection certa e o nome vai ser get connection. E ele vai precisar retornar alguma coisa. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos precisar dizer que essa classe, for name, o driver que a gente pôs ele em cima, ponto e vírgula, return driver manager ponto get connection. Pegar a conexão através da URL, user e pass, ponto e vírgula, ele já vai fazer o retorno disso daqui. Porém, ele tá me dando erro. Qual que é o erro que ele tá me dando? Ele tá dizendo que isso aí pode dar algum problema, pode ser que tu não consiga uma conexão segura. Se isso acontecer, o que tu quer fazer? Nós vamos clicar aqui e nós vamos fazer um bloqueio try catch. Ele continua me dando erro e esse erro é aqui. Caso isso aqui também dê erro, o que tu quer fazer? Eu vou adicionar catch kills. Então ele vai ter essas duas exceções. Porém, tá meio feio. O que eu posso fazer é simplesmente selecionar isso, dar Ctrl X, tirar esse último catch aqui. E aqui eu vou adicionar aquela barra reta e vou pôr aquela mensagem que tava ali também. Ele tá me dando erro. É o return. Eu não estou tendo retorno. Return no. Vamos criar a função que vai fechar uma conexão. Então, public stat void close connection. Essa close connection, ela vai precisar vir uma conexão para que ela possa fechar. Então, vai vir uma connection. Nós vamos chamar essa connection de com 2 N's. E o que nós vamos fazer? Vai ser uma if con for diferente de nulo. Então, a con vai ser fechada. Ponto e vírgula. Provavelmente ele está me pedindo para fechar com try catch. Não tem problema, eu faço com try catch. Agora, o que a gente precisa fazer é fechar o prepare statement, que vai ser algo que ele prepara a nossa string para o modo SQL. Então, nós vamos criar o mesmo nome, a mesma chamada, close connection, porém o que vai mudar serão o que vai vir com esse método. E vai ser, além da connection, vai vir a prepare statement, para a gente fechar também. PSTM, como eu já tenho o método close connection com, eu vou chamar esse método aqui, close connection com, e eu vou fazer a mesma verificação que eu fiz lá em cima. Se PSTM for diferente de nulo, então PSTM.close. Provavelmente ele está pedindo o try catch,
chat, não tem problema. Eu vou fazer mais um public static void close connection, e essa close connection vai fechar a conexão, vai fechar o prepare statement, e além disso, ele vai fechar o result set. Eu vou fechar a close connection com e o PSTM if rs for diferente de nulo rs.close, circular com bracket, e tá feito. Essa é uma classe em que eu espero que não vamos precisar mais. A gente pode já fazer o teste se tá funcionando. Então vamos aqui em main, aqui está o construtor. Vamos fazer o seguinte, if dá o factory, como são estáticos, eu não preciso instanciar isso daqui. Então eu vou fazer um get connection. Se isso daqui for igual a null, eu vou dizer no meu console, banco de dados não funcionou. E caso funcione, eu vou dizer banco de dados funcionou. Vamos então executar para ver se isso vai funcionar. E a gente já pode olhar aqui no console que banco de dados funcionou. E a gente já pode fazer a inserção de dados, atualização de dados e deletar dados. Claro, além de verificar dados.